Voltamos, Brasil! Olha só, este livro. Fecha no close, Rony. Olha aqui. Todas as mudanças positivas que buscamos para a nossa vida começam dentro de nós, tá? Poderoso. Falar um pouquinho sobre ela, é jornalista, tá? Por formação, palestrante internacional, autora do long-seller, né? Viva a vida com leveza, viva com leveza. E liberte-se da ansiedade, estresse e insegurança, tá, gente? Depois de 10 anos atuando na área como gestora no mercado de rádios, TVs, jornais, revistas e internet, tá? Olha que maravilha. Que decidiu fazer um blog com crônicas mostrando situações inusitadas do cotidiano, sempre num ponto de vista muito leve e otimista. Bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Quando decidiu Viva com Leveza, Karime? Bom, o Viva com Leveza, ele nasceu a partir de uma história que tinha tudo para ser muito trágica e se mostrou uma verdadeira bênção disfarçada, como dizem, né? Foi depois de 10 anos trabalhando em todo esse setor que eu sofri um acidente gravíssimo indo para Florianópolis. Eu estava num ônibus de 2 andares, era véspera do Réveillon de 2012 e esse ônibus virou na Regis Bittencourt. E entre mortos e feridos, eu fui a sobrevivente no estado mais lamentável possível. Entre todas as sequelas, eu perdi o meu principal braço. Eu era destra e perdi o braço direito. E a partir dessa virada, eu vi como uma enorme oportunidade, então, de comunicar algo que realmente pudesse colaborar com a vida das pessoas, que é o que é a vida, né? E como é que nós vivemos a vida lidando com tantas situações que a gente não planeja. Você se preparou num momento de dor e você transformou essa situação e passa hoje, você tem levado isso para todas as outras pessoas, né? Sim, sim. Eu já estava muito buscando, né, me questionando sobre o meu papel na comunicação. O que eu posso comunicar que realmente vai colaborar, vai levar a positividade, né? E aí veio isso que eu vejo como uma grande oportunidade. Porque reaprender a fazer tudo com um braço só é possível, né? A gente já sabe que tem pessoas que perdem os 2 braços, que nascem sem os 4 membros, né? Pessoas que perdem as 2 pernas. Então, eu procurei focar mesmo na criatividade, porque eu não queria demorar muito com essa fase na vida, né? Já que eu tinha que ir e aprender a fazer tudo. E foi perdendo um dos braços, uma parte tão importante para mim, que eu me conectei com o corpo todo. E foi muito rápido esse processo? Porque geralmente as pessoas ficam muito chegam a ficar com raiva, sim, né, reclamam. A gente sabe que esse processo acontece de tristeza, e que tudo. É natural, sim, comum normal. Você viver o luto. Sim, normal, né? Mesmo. Eu digo que eu acho que eu fui muito preparada pela vida para lidar com isso com tanta aceitação. Porque eu fiquei 1 semana em coma e aí quando eu voltei, eu me lembro de agradecer muito a mão esquerda. Eu sempre falo isso, quanto eu agradecia pelo meu braço esquerdo ter ficado, porque o quadro todo era muito grave. E a perda do braço foi o de menos, porque pegou minha coluna. Então, eu precisava passar por uma série de cirurgias para saber se eu ia movimentar o braço e as pernas. Então, eu trabalhei muito com a questão de vou reaprender a fazer e focar na criatividade. Porque eu tinha uma questão que era eu não queria ficar dependente das pessoas para fazer tudo. Isso era algo que me incomodava. Mas também eu entendi que veio para eu lembrar que não tem problema nenhum a gente pedir ajuda quando a gente precisa, claro, né? Mas eu fui foi essa minha pegada, sabe? Eu quero aprender a fazer isso logo. Então eu acho que foi um processo lento. Não foi porque, como eu acho que eu fiquei 1 semana com a mente apagada, eu não tinha muita memória de como era fazer as coisas com os 2 braços. Então era como se fosse a primeira vez que eu ia fazer tudo sem ficar comparando com como era mais fácil antes. Então, para você ter uma ideia, o quanto a mente mesmo comanda o nosso corpo, né? Como a gente pensa. Eles me davam 2 meses hospitalizada depois disso. Eu tive alta no 11º dia. Maravilha. Foi muito rápido, né? Toda a regeneração, a recuperação foi muito rápida.
10 meses depois eu já podia voltar a morar sozinha, fazer tudo sozinha, enfim, né? Já foi... Uma vida normal. Foi normal. E aí teve um ponto nisso, né? Que 1 ano depois, eu totalmente conectada com o corpo, fui buscar uma outra alternativa para resolver um problema ginecológico que eu tinha. Sim, que aí entrou que o método de ginecologia emocional. E aí foi para um outro lado da minha vida, que se eu não esperava um acidente, acontecer tudo isso e virar palestrante, eu esperava menos ainda o que veio depois. Nossa, só bomba, né? A linguagem do útero, ovários e vagina. Eu tinha a famosa SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. Tomava pílula anticoncepcional como tratamento por 16 anos. E aí aquela consciência corporal falou assim, peraí, eu estou tomando muito hormônio há muito tempo. É uma bomba, relógio no nosso corpo. Muito perigoso e a gente não tem noção disso. Não tem, a gente não sabe. E aí eu bati de ginecologista em ginecologista, ninguém me dava outra alternativa. E eu fui buscar uma linha de conhecimentos muito antiga, andina, que no Brasil está tomando... corpo há mais ou menos 10 anos, está crescendo, que é a ginecologia natural. Como que é a ginecologia? Me fala um pouquinho. Vamos falar, né? A ginecologia natural, aqui no Brasil, ela vem dos povos andinos, uma sabedoria assim muito antiga de antes de Cristo, que consiste em realmente a mulher ter autoconhecimento cíclico, entender como ela é influenciada pelas luas, como nós somos lua, independente de termos passado pela menopausa ou não. E esse conhecimento nos leva a entender quais são as origens emocionais dos nossos problemas ginecológicos. Quando eu adentrei esse universo, já como palestrante e trabalhando com mulheres em grupos, como jornalista e pesquisadora que eu já era, eu levantei todo um estudo durante 5 anos e eu entendi qual é a psicossomática do útero, ovários e vagina. E a partir daí eu desenvolvi esse método, que foi registrado como ginecologia emocional, onde as mulheres aprendem a aplicá-lo no próprio corpo, em si mesmas, a observar sua psique, a entender as influências da lua. É um trabalho bem emocional mesmo, de conhecimento do corpo, de saber autoconhecimento. Você conhece a sua biologia, a sua ciclicidade, né? Quem você é a cada semana do ciclo menstrual, porque nós somos 4 mulheres diferentes mesmo. Qual é essa mulher que entra na TPM? Essa mulher que entra na TPM, pela visão da ginecologia natural, é a anciã. É um momento em que todas as nossas sombras vêm mais fortes e quando a gente sabe interpretá-las, a gente entende o que isso está pedindo para a gente mudar para o próximo. Mexendo na alimentação, entendendo quais são as situações da vida que a gente está carregando e que estão pesadas e que ficam muito fortes nessa fase, exatamente essa palavra que eu uso, latentes, a gente enxerga aquilo, não briga mais com a TPM. Por quê? Porque a gente entende que nós somos autônomas para resolver essas questões. E quais são as 4 fases da mulher? Eu uso a nomenclatura das fases da lua, exatamente. A primeira fase, que é o período menstrual, lua nova. Quando a gente entra no período pré-ovulatório, é lua crescente. Quando a gente entra no período fértil, é lua cheia. E quando a gente está na última fase, que é a minguante, exatamente, o período pré-menstrual. E aí a gente tem características muito parecidas com as das luas. Só que a gente também precisa lembrar... Mulher é movida pela lua, né? Tudo é movido pela lua, né? Tudo. Não adianta falar que não. Tudo. Mas também a gente precisa lembrar que cada mulher é uma, cada ser humano é um. E mesmo sabendo dessas características, quando a gente se conhece dentro fica mais disso, fácil? Fica mais fácil. Como que é esse trabalho seu para essas mulheres que querem passar por esse conhecimento, entender e fazer essa ginecologia emocional? Bom, primeiro que tem muito material nas redes sociais, na internet. Ginecologia emocional, se der um Google, vai achar tudo. Porque sou só eu, né, no Brasil. Eu já atendo 24 países já. Para quem quer aprender a aplicar em si esses conhecimentos e chegar na raiz emocional dos problemas ginecológicos, né? Porque aí a gente tem o tratamento certo, que não é só no sintoma, né? Sim, mas está na vida da gente. Através de um curso online, que é um workshop,
Também tá no site. Se a mulher decidir fazer como eu recomendo, em 4 semanas, só a minha parte ela conclui, né? Mas ela vai precisar ficar meses fazendo anotações sobre si mesma, que é o diário do ciclo. É um autoconhecimento mesmo. É. Olha, gente, quero que você fale desse livro aqui também, viu? Sim. O Viva com Leveza é o primeiro livro, o segundo vai ser agora no próximo semestre. E ele é um livro para todas as pessoas, homens, mulheres, independente da idade. É um livro fácil de ler, onde você passa por diversas situações na vida. Libertar do estresse, da ansiedade e da insegurança, viu, gente? É um livro para autoestima mesmo. Isso, e aí fala de autoestima, amor próprio, autoconfiança, traição, raiva, autoperdão, medos. Tudo, né? A gente quis fazer um almanaque sobre como viver situações e sentimentos que a gente vive na vida com leveza, com aceitação, se colocando numa postura de observador de si mesmo. Que facilita. É mais difícil, né? É difícil. É fácil você apontar o dedo e falar do outro. Mas quando a gente o problema tá com faz o treino, dá um passo para trás, né? Tem até um exercício que eu falo, que é o exercício do observador. Tem uma situação caótica, difícil, faz um desenho no papel, coloca as situações, coloca as probabilidades e se vê de fora. Fazer esse exercício facilita um pouco para você também ter mais empatia com outras pessoas envolvidas, né? Ver o teu papel na situação e o que é possível ser feito. Porque tem coisas, Nani, o que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar. E só não muda a morte, o resto, se você quiser, a gente tem que aceitar. O meu braço não ia nascer de novo. Foi revoltante para você no início? Você trabalhou, você ficou muito tempo com isso ou não? Não fiquei. Eu nem passei por uma depressão. Mas isso não é algo que acontece para ser com todo visto mundo. Com mérito. Ou, nossa, eu nem passei por isso. Mas isso eu acho é a mente, isso é bacana. É a mente. É estímulo. Existia todo um trabalho espiritual, eu tinha uma busca espiritual antes, eu meditava, eu conheci diversas religiões. Então, mas você é o quê? Um espiritualista? Eu não tenho uma religião, exatamente. É isso mesmo. É esse o caminho para mim, né? Que eu encontrei. Então, eu acho que a gente poder entender que tem coisas que a gente controla e outras estão absolutamente fora do controle. Você acredita no destino? Você acredita que tem coisas que você tem que passar, que tem coisas que tem que acontecer, que você deveria passar por isso, que esse renascimento, essa mudança, tinha que ser? Eu particularmente não tenho como falar que não. Porque aconteceram situações no dia desse acidente comigo que eu falei, era para mim, não tinha como. A começar que no dia que eu queria viajar, eu queria uma determinada poltrona do ônibus, porque era uma viagem longa, e naquele dia não tinha mais. Então eu fui no dia seguinte e saíam 3 ônibus em horários muito próximos. E eu podia ter escolhido qualquer um dos 3. Eu escolhi o horário do meio, aquela poltrona. A que você queria? E foi por eu estar sentada naquele lugar... Você viveu? Não, que eu me... Extrapiou toda? Que energia ruim no dia, então. Mas você não conseguiu entender esse aviso também? Não consegui, porque funcionou. Mas na hora, sim, você não conseguiu? Eu não fiquei barrada de ir. Para mim era para eu ir, para mim estava tudo certo. Você não conseguiu perceber os sinais, né? Eu acho que os sinais era para eu passar por isso. E vou te dizer mais, vamos trazer Deus aqui, embora eu não seja religiosa, não tenho uma religião, né? Se Deus voltasse no tempo, na porta do ônibus e dissesse para mim, agora você já sabe tudo que vai acontecer, você tem escolha, quer subir ou não, eu subia do mesmo jeito. Porque eu não troco o que a minha vida se tornou, né? O significado que tudo isso tem para mim. E, na verdade, no dia a dia, para mim não faz diferença nenhuma mais ter um braço ou não. Isso não mudou a minha autoestima. Isso me deu uma história que faz com que as pessoas olhem para mim, né? E que me colocaram numa direção de comunicação, de trabalho, de realização muito maior do que antes. Qual o seu desafio hoje, Karime? Está falando que está tendo um novo livro. Como que está essa Karime hoje? Eu acho que o meu maior desafio é uma coisa que, na verdade, eu não tenho poder, né? Mas é fazer com que as pessoas entendam que nós temos plena capacidade de lidar com tudo isso de difícil e com doenças que o nosso corpo traz para a gente, com consciência e com autonomia de ter essa percepção sobre tudo.
que a gente não precisa terceirizar 100% das nossas necessidades. A gente tem que encarar o problema, né? Eu, há 12 anos atrás, eu tive 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica, fiquei 18 dias também em coma, essas coisas tudo. Perdi 2 terços da visão periférica, desaprendi tudo, desaprendi a andar, perdi 19 quilos, perdi tudo também. A noção de... Eu tive que reaprender para dirigir, aprender como funcionava a minha esquerda dos 2 olhos, né? A gente fala, perdi a visão periférica do lado esquerdo. Você pensa que é o olho esquerdo desse lado. Não, são os 2 olhos, os 2 lados esquerdos dos 2 olhos. Sim. Então, assim, eu perdi a campimetria total. Aí, no início, na primeira semana, eu parei e aquilo, quando eu andava dentro de... Na primeira semana, depois de 18 dias em coma, UTI, volta para casa, mais 10 dias em casa. Depois desse 1 mês aí que eu estava em casa já nesse processo, eu saía, assim, às vezes, um pouquinho dentro de casa, no corredor, eu esbarrava, eu comecei a me ralar muito, bater muito do lado esquerdo, porque eu não enxergava desse lado. Aí eu comecei a ficar meio depressiva. Aí eu parei, porque eu sou espiritualista também, eu parei e falei assim, ei, Nani, para. Você está entrando numa depressão, essa não é você, calma. Vamos parar e vamos analisar de fora, vamos ver como que é essa situação. E foi nisso aí, quando eu percebi que eu estava assim, eu fiquei sem graça, que eu fui em 2 restaurantes assim, e aí de repente eu não consegui enxergar mais esquerda, derrubei taça de suco, água. Aí aquilo foi, falei, para, repensa tudo. Aí eu fui no neurologista, em todos os especialistas, você tem que reaprender, educar sua mente, né? Você vai ter que reaprender. Você perdeu milhões e milhões de neurônios, então foram 17 horas de cirurgia na cabeça. Você tem que fazer o seguinte, eu jogava muito Paciência Spider, aquilo me deixou muito depressivo, porque jogar Paciência Spider, gente, num nível difícil, desafio mesmo, só que quando eu voltei, que ele falou assim, você vai ter que fazer isso, pô, o seu cérebro você vai ter que aprender, você tem que aprender novos caminhos, como o seu cérebro está todo, né, destruído com a cirurgia, os neurônios têm que reaprender novos caminhos. Aí quando eu comecei a jogar Paciência Spider, eu voltei para o nível 1. E aquilo, para mim, foi um novo desafio. Eu tentando jogar, tentando enxergar, tentando entender. E foi nesses desafios que eu consegui e recuperei praticamente 90%, 95% da visão. As pessoas falam assim, eu não acredito que você teve 2 AVC e teve 87% de chance de óbito. Tive, mas tive esse olhar seu também de parar e falar assim, por que comigo? Tá, o que mudou na minha vida? Mudou que eu tive uma nova oportunidade, uma nova chance, então não vamos parar por aí. Nani? Não é, a gente sabe o que a gente passou, eu senti muito medo como seriam as coisas só quando eu engravidei. Porque eu falei, como é que eu vou cuidar de um bebê, né? A gente estava com a Nani aqui, como eu vou cuidar de um bebê só com o braço? Como eu vou carregar esse recém-nascido? Como eu vou trocar essas fraldas? Mas foi tudo leve, tive muito apoio do pai da minha filha, da Gaia. Gaia hoje vai fazer 7 anos. Né, tive muito apoio e também era tudo novo, né? Eu já nunca tinha sido mãe, então eu nunca ia ter como comparar. E foi... Só tem ela? Só ela. Só ela. Ah, que legal. E hoje nós conseguimos comprar este livro? Em todas as livrarias do Brasil, americanas.com, Amazon, Mercado Livre. É só digitar Viva com Leveza na própria editora, que é a Editora Gente. Encontra o livro e está em todo lugar. E as suas redes sociais? As minhas redes sociais, se buscar por ginecologia emocional, encontra tudo. E tem, claro, os meus perfis pessoais mesmo, que é o Karime aí também. É só dar um pesquisar nas redes e encontra tudo. Tá no Insta como Karime? Tá no Insta Karime, _oficial. Karime _oficial. Obrigada, maravilhosa. Parabéns. Obrigada a você. Adoro mulheres, gente. Elas são sempre assim, com história de vida, de guerreira, de força. Isso é muito bom. Parabéns, viu? Obrigada, parabéns pra nós. Amei seu vestido, viu? Desde o início eu tô falando. Adoro essa cor. Agora eu já entendi o motivo da cor, por sermos tão apaixonadas pela mesma cor, viu? Pois é. Não é? De força. Força, né? Espiritualidade. É um minutinho só, gente. É o tempinho de ir pro intervalo e eu volto já já com muito mais para você aqui no Tarde Top. Adoro essa cor. Espiritualidade, também sou.